O STF liberou o pagamento das emendas dos congressistas. Fora da agenda oficial, poderia ter levado o presidente a tomar essa atitude. Mário, o que o Supremo está fazendo nessa questão? Por exemplo, a questão da transparência é uma das mais evidentes. O grande problema aí no caso é que esta rusga entre o Supremo e o... Isso porque, Leandro, a gente acompanha essa insatisfação com algumas mudanças ali envolvendo as emendas de comissão, emenda de bancada. Tá, mas o que tudo isso significa? Oi, meu nome é Giovana e eu não sei nada sobre política. Pelo menos era assim até eu entrar no Hiperfoco sobre isso e passar meses pesquisando sobre o assunto. E agora eu vou compartilhar com vocês o que eu descobri, porque não é possível que eu seja a única pessoa que não sabe como funciona o nosso poder público. Quando a gente escuta esse negócio de STF, Ministério Público, Câmara dos Deputados, a gente fica confuso e meio que só ignora e pensa, não tem nada a ver comigo. O problema é que tem tudo a ver com a gente. O objetivo desse vídeo é dar uma pequena noção das coisas que a gente deveria saber, mas não sabe. Vai ser um vídeo um pouco complexo, mas muito resumido. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, vou deixar os links aqui na descrição. Mas antes de começar a falar sobre a política e os cargos políticos, vamos começar pelo começo. Qual é o sistema de governo do Brasil? O Brasil é uma democracia representativa presidencialista. Meu Deus, o que isso significa? Primeiro, vamos entender o que é uma democracia. Basicamente, o conceito é de que o povo está no poder. Esse princípio nasceu na Grécia Antiga em meados de 500 anos antes de Cristo, onde o poder supremo residia no povo, ou seja, a população que fazia as decisões políticas, direta ou indiretamente. Diferente, por exemplo, de uma monarquia, onde quem toma as decisões é o próprio monarca. Também foi na democracia que nasceu o conceito de que a lei se aplica para todos, o famoso todos são iguais perante a lei. O que isso significa é que todos, independente do poder, devem seguir a lei, sendo que essa lei é feita pelo próprio povo. O Brasil optou por uma democracia representativa, que significa que ao invés de uma democracia direta, onde cada cidadão dá sua opinião por meio de assembleias e votos, a gente escolhe um representante que representa a nossa opinião. Então, já entendemos o que é uma democracia representativa, mas o que significa o presidencialismo? Você deve ter ouvido falar sobre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, eu podia fazer um vídeo inteiro só sobre isso, mas vou dar uma baita resumida porque vai ser importante pro restante do vídeo. A primeira pergunta é: por que 3 poderes? O objetivo é evitar a concentração de poder em um lugar só, como era, por exemplo, na monarquia, onde o rei era a própria lei. Ele fazia o que quisesse. Já com 3 poderes, cada um vai se equilibrando, como se fosse um cabo de guerra onde todos têm a mesma força. De maneira simples, funciona assim. O legislativo é quem cria as leis. O executivo é quem executa essas leis. E o judiciário é quem interpreta as leis e aplica uma sentença. Então, vamos a um exemplo simples para ver se entendemos mesmo esse conceito. Então, vamos imaginar que você roubou doce de uma criança. Isso só é considerado crime se o legislativo, ou seja, os vereadores, deputados, senadores, a gente vai falar mais sobre eles depois, criarem uma lei proibindo roubar doce de crianças. Agora, você faz isso num parquinho e um policial vê você cometendo o crime. Como ele faz parte do executivo, ele executa a lei e te prende. Agora você é levado para um tribunal, onde o juiz decide a sua sentença. Isso é o papel do judiciário. Ou seja, nessa historinha, o legislativo criou uma lei proibindo roubar doce de crianças. O executivo prendeu você por ser papel dele executar a lei. E o judiciário interpretou a lei na hora de decidir o que fazer com você. Se mesmo assim você ficou confuso, pode ficar tranquilo que ao longo do vídeo vão ter vários exemplos explicando melhor isso na prática. Então, finalmente vamos entrar na política. Antes de mais nada, acho importante lembrar vocês que eu não vou dar minha opinião sobre nenhum político, partido ou coisas desses gêneros que podem gerar qualquer polêmica, porque o intuito é fazer um vídeo informativo sobre a política brasileira. Então vamos lá. Esses 3 poderes que eu falei são divididos em 3 níveis diferentes: o municipal, o estadual e o federal. Os nomes já são um pouco autoexplicativos, mas basicamente o municipal são as cidades, ou seja, os municípios, o estadual são os estados e o federal é o país. Então, utilizando o exemplo, a cidade de Florianópolis faz parte do municipal, o estado de Santa Catarina faz parte do estadual e o Brasil é o federal. Na prática, como isso funciona é que o federal é o poder supremo, então não pode existir, por exemplo, uma lei municipal da sua cidade que seja contra uma lei federal. Então, usando mais um exemplo, se eu tenho uma cidade, a cidade da Giovana, eu quero criar uma lei que é permitido roubar doce de crianças da minha cidade. Isso seria ilegal se na Constituição brasileira falasse que é proibido roubar doce de criança. Então, depois dessa introdução, vamos entrar nos cargos políticos, começando pelo municipal. No município, ou seja, na sua cidade, você pode eleger por meio do voto direto 2 cargos,
os vereadores e os prefeitos. O vereador é um cargo do legislativo. Sim, ele cria leis. Ele é um dos cargos mais próximos de nós, civis. Ele é o representante da população de uma cidade. Cada cidade pode ter até no máximo 55 vereadores e no mínimo 9, dependendo do tamanho do município. O trabalho dele é propor e aprovar leis em benefício da cidade, com base nos interesses e necessidades da cidade. Além disso, ele tem o dever de aprovar orçamentos e gastos do prefeito e da prefeitura, defender os interesses da comunidade e fiscalizar o executivo, nesse caso, a prefeitura. Acho importante colocar aqui os critérios que existem para se tornar um vereador, porque facilita vocês entenderem esses políticos que estão no poder. Dito isso, para você se tornar um vereador, basta ter 18 anos ou mais, ser brasileiro, ser alfabetizado, morar no município de atuação, ter um partido político, no final vamos falar mais sobre os partidos políticos, pode ficar calmo, ter a ficha limpa e seus deveres como cidadão cumpridos, como título de eleitor em dia, serviço militar obrigatório para os homens e entre várias outras. Além disso, é importante lembrar que o vereador fica 4 anos no poder, mas diferente dos outros cargos, não possui o limite de reeleição. Então é possível que você tenha um vereador pré-histórico na sua cidade que já esteja trabalhando lá há 400 anos. Então o vereador só pensa numa lei e aprova ela? Fácil assim? Na verdade, não. Para evitar que uma pessoa só tenha muito poder e possa criar qualquer lei maluca, existe a Câmara dos Vereadores, também conhecida como Câmara Municipal, onde ficam todos os 9 a 55 vereadores do município e eles decidem por meio do voto se a lei deve ser aprovada ou não. E depois dessa votação, a lei passa para o prefeito que pode sancionar ou vetar a lei, ou parte dela. Para quem não sabe, Eu também não sabia. sancionar significa aprovar um projeto de lei, fazendo com que se torne de fato uma lei. Já vetar significa rejeitar esse projeto, fazendo com que a lei não entre em vigor. Eu sinceramente não sei porque que eles usam essas palavras difíceis que ninguém entende. E, importante lembrar, que não são só os vereadores que podem propor lei. O prefeito também pode, mas quem aprova é a Câmara Municipal. Se você é como eu, deve estar pensando, Caramba, mas o prefeito tem muito poder. na verdade não. O objetivo é evitar que os vereadores tenham muito poder e criem qualquer lei maluca a favor de si mesmo. E o prefeito não pode aprovar nenhuma lei sozinho, relembrando aquele conceito que a gente falou mais cedo do equilíbrio e interdependência dos 3 poderes. Então, utilizando um exemplo real, vamos analisar a Lei Municipal número 15.374 de 2011 de São Paulo. Talvez você não conheça só pelos números, mas é a lei que proibiu a distribuição de sacolas plásticas em São Paulo. Caso você não saiba, Assim como eu não sabia. em São Paulo, os mercados e outros comércios não podem te dar sacolas plásticas. Essa lei foi proposta por essa carambada de vereadores. A justificativa deles era, abre aspas, combater o acúmulo de plásticos nos lixões que levam mais de 400 anos para se decompor, fecha aspas. Ou seja, o que aconteceu é que os vereadores identificaram um problema no município, o uso excessivo de plásticos que degradam o meio ambiente. Com base nisso, fizeram um projeto de lei que passou a ser discutido na Câmara Municipal e eventualmente aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. Última informação importante sobre os vereadores é o seu salário. O salário de um vereador atualmente é no mínimo R$ 8.966,26 em Vitória, Espírito Santo, e o mais alto é em Recife, Pernambuco, com R$ 25.306,67. É importante lembrar que são os próprios vereadores, por meio da Câmara Municipal, que votam nos seus salários, porém é necessária a aprovação do prefeito. Além disso, deve ser no mínimo 3% e até no máximo 70% do salário dos deputados estaduais, com base nessa tabela aqui. Agora deu para entender o que os vereadores fazem e a sua importância. Então, vamos ver o prefeito. Ele é um cargo do executivo, ou seja, ele põe em prática as leis que, no caso, os vereadores criaram. Então ele é só um pau mandado dos vereadores? Não. O trabalho principal dele é administrar a cidade. Isso significa escolher como gastar o dinheiro público que ele recebe com base no orçamento que os vereadores estipularam. Em outras palavras, o prefeito recebe todo o dinheiro público coletado nos impostos e decide se vai gastar mais em educação, saúde, transporte, cultura, mas ele não pode ir contra as leis criadas pelos vereadores. Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Pública, o IBAM, os deveres do prefeito são proposição de projetos de lei, sanção, promulgação, publicação e o veto às leis. O que essa frase difícil significa é que ele propõe e aprova ou não as leis. Convocação extraordinária da Câmara, planejamento das obras e serviços municipais, representação do município, expedição de decretos e regulamentos e, eu acrescento, nomeação para cargos públicos municipais, como secretários, diretores, entre outros. O prefeito atua por 4 anos e pode se reeleger apenas uma vez consecutiva, que nem é o presidente. Seu salário está entre R$ 10.400 e R$ 36.900. E para ser prefeito é necessário os mesmos critérios que para vereador, com a única diferença que é preciso ter
21 anos ou mais. Um exemplo da atuação do prefeito é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura em Curitiba, que decreta que, abre aspas, projetos apresentados e selecionados por edital público têm apoio financeiro nas áreas de música, artes cênicas, audiovisual, tá aparecendo aí pra vocês. Ou seja, essa lei criada pelos vereadores faz com que o prefeito seja obrigado a incentivar a cultura. Em outras palavras, mesmo que você elegesse um prefeito que é contra o incentivo à cultura, ele é obrigado a seguir as leis da Câmara Municipal, mas deixando claro que esse prefeito pode tentar tirar essa lei, mas só com o apoio da Câmara. Então, falamos sobre os 2 cargos do município. Então vamos falar agora sobre o Estado. O Estado funciona de uma forma muito similar ao município, porém em uma escala maior. Você pode eleger os deputados estaduais e o governador. Os deputados estaduais têm as mesmas funções dos vereadores, porém em escala estadual, sendo elas propor e aprovar leis, fiscalizar o executivo estadual, ou seja, o governador e vices e secretários estaduais, representar os cidadãos do estado, aprovar orçamentos. Diferente dos vereadores, os deputados estaduais podem propor emendas na Constituição estadual, e entre outras funções. Enquanto no município nós temos a Câmara Municipal, que é onde os vereadores discutem e aprovam projetos de lei e orçamento, no estado temos a Assembleia Legislativa, também conhecida como Câmara Legislativa, onde os deputados estaduais fazem essas mesmas funções. Um exemplo do trabalho dos deputados estaduais é a Lei Estadual número 13.964 de 2002, no estado do Paraná. Ela, abre aspas, concede desconto de 50% em eventos culturais artísticos para doadores de sangue, fecha aspas. Ou seja, os deputados estaduais identificaram um problema no estado, a falta de banco de sangue. Propuseram uma lei, essa lei foi discutida na Assembleia Legislativa do Paraná e aprovada pela Assembleia e depois sancionada, ou seja, aprovada pelo governador. O estado pode ter de 24 a 96 deputados estaduais, com base na representação do estado na Câmara Federal. Para ser um deputado estadual é necessário as mesmas condições do que para o prefeito. É fácil assim? No final do vídeo vou contar para vocês como funciona se afiliar a um partido. Aí talvez fique um pouco mais claro. O deputado estadual possui um salário de até no máximo 75% do salário do deputado federal, o que atualmente dá em torno de R$32 mil para os deputados estaduais. Geralmente, o salário se aproxima mais desse 75%. Ou seja, se o salário dos deputados federais aumentar, consequentemente o salário dos deputados estaduais e dos vereadores também irá aumentar. Quem decide qual porcentagem o Estado irá se basear é a Assembleia Legislativa, porém não pode ultrapassar a margem de 75%. Dito isso, vamos ver o papel do governador. Assim como o prefeito, o governador é um cargo do executivo, encarregado de administrar a verba pública estadual, ou seja, escolher como investir o dinheiro do Estado para o próprio Estado, executar as leis criadas pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, representar o Estado nacional e internacionalmente, nomear cargos do governo estadual como secretários do Estado, presidente de empresas públicas, entre outros, manter relação com os municípios que fazem parte desse Estado e entre outras funções. O governador fica 4 anos no poder e pode ter apenas uma reeleição consecutiva. Para se candidatar, são os mesmos critérios para deputado e prefeito, com a diferença que é necessário ter 30 anos. O salário do governador vai de 20 mil a 42 mil, e quem aprova esse salário é a Assembleia Legislativa, ou seja, os deputados estaduais. Mas se ele faz as mesmas coisas que o prefeito, qual que é a sua importância? Um bom exemplo disso foi a pandemia, onde o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, depois vamos falar mais sobre ele, pode ficar tranquilo, deu autonomia aos estados de decidirem como lidar com a questão. Isso fez com que cada estado, compreendendo a sua forma de funcionamento, poderiam escolher que comércios fechar, a forma de prevenir, entre outros. O estado possui mais poder, dinheiro e eficiência de diálogo com o poder federal do que os municípios, fazendo com que as decisões tomadas afetem mais pessoas de maneira rápida e eficaz, além de representar as pessoas do Estado. E enfim, chegamos nele, o Poder Federal. O nosso Brasil. Para a federação, nós podemos eleger os cargos de deputado federal, senador e presidente da República. O deputado federal, assim como os vereadores e deputados estaduais que falamos anteriormente, é um cargo do legislativo, que se encarrega de legislar e fiscalizar. Ou seja, seu trabalho é propor, analisar e aprovar leis. Diferente dos vereadores e deputados estaduais, o deputado federal pode discutir mudanças e alterar a Constituição brasileira. Além disso, ele tem o papel de fiscalizar o Executivo Federal. Nesse caso, o presidente, ministros e outros cargos do Executivo. Além disso, ele tem que elaborar e aprovar orçamentos, tem as emendas parlamentares e podem dar entrada no processo de impeachment. Gente, pra vocês terem noção quanto eu não sabia nada de política, antes de começar a escrever esse vídeo, eu pensava que emendas era só mudança na lei.
mas descobriu um negócio chamado emendas parlamentares. De forma simples, é onde os parlamentares, ou seja, membros do poder legislativo, escolhem onde vão destinar o orçamento público. Se vai mais para educação, saúde, tecnologia. Quem quiser entender melhor, tem os links aqui na descrição. Os deputados atuam por 4 anos e podem se reeleger sem limite. Cada estado pode eleger de 8 a 70 deputados, dependendo do tamanho do estado. Atualmente, nós temos 513 deputados na Câmara, e eles são eleitos por meio de um sistema de voto proporcional. Para se tornar um, é necessário os mesmos critérios que para deputado estadual. Seu salário atualmente é de R$ 44 mil. Lembrando que esse valor pode ser sugerido pelo Executivo, ou seja, presidente, ministros, secretários, ou Legislativo Federal, no caso, senadores ou deputados. Enquanto no município nós temos a Câmara Municipal, onde os vereadores discutem e aprovam leis, no estado temos a Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, na federação nós temos a Câmara dos Deputados, onde os deputados federais criam, discutem e aprovam leis, além das demais funções que já falamos anteriormente. Além disso, ela também é conhecida como Casa Iniciadora, por geralmente iniciar o processo de criação de uma lei. Ou seja, geralmente é ela que cria um projeto de lei. Ela funciona de forma conjunta com o Senado, o local de atuação dos senadores, que também é conhecida como Casa Revisora, por revisar as leis. Depois vamos falar mais sobre o Senado, pode ficar tranquilo. Esse modelo chamamos de bicameral, ou seja, ao invés dos deputados decidirem tudo na Câmara dos Deputados, como é no município e no estado, que a gente viu anteriormente, nós temos 2 câmaras trabalhando juntas. Já vamos falar mais sobre esse processo. O Senado, junto com a Câmara dos Deputados, formam o famoso Congresso Nacional. A Câmara tem sua própria forma de funcionamento, que seria legal de explicar, mas esse vídeo ficaria muito longo. Então, se quiser saber mais sobre como funciona a Câmara dos Deputados, sua organização, o que é a mesa diretora, recomendo esse vídeo do plano piloto que está aqui na descrição. Como a Constituição brasileira é um negócio mais sério do que as leis municipais e estaduais, existem regras que tentam impedir a corrupção e acúmulo de poder nos deputados. Então, vamos analisar como funciona o passo a passo de todo o processo para a criação de uma lei. Primeiro, alguém faz uma proposta de lei, podendo ser um deputado, senador, presidente de comissões, STF, tribunais superiores, procurador-geral da República, ou seja, um monte de gente. Depois vamos falar mais sobre o que cada um faz, mas agora vamos focar nos deputados. Essa pessoa identifica um problema e tenta criar uma lei para solucionar esse tal problema. Assim, ela faz um projeto de lei. Então, depois de feita essa proposta, a Secretaria-Geral da Mesa decide por quais comissões essa lei será analisada. Pera, o quê? Foram muitas palavras que eu não conheço de uma vez só. Para a gente entender o que é a Secretaria-Geral da Mesa, vamos entender o que é a mesa diretora. Como a Câmara dos Deputados tem muita gente, 513 pessoas, ficaria uma completa bagunça se todo mundo tentasse falar ao mesmo tempo, trouxesse pautas a qualquer momento, ou seja, não funcionaria. Então, para organizar isso, os próprios deputados votam e elegem qual deputado vai ser o presidente e vice-secretários da mesa. Eles são os responsáveis por organizar e conduzir as sessões, além de administrar a Casa Legislativa, ou seja, são eles que deixam o caos menos caótico. Já a secretaria dá suporte administrativo para a mesa. Deu para entender? Então agora sobre as comissões. As comissões são basicamente um aglomerado de parlamentares, nesse caso os deputados, que são criadas para discutirem sobre um determinado tema. Então temos comissões de saúde, cultura, segurança pública, entre outros. Ou seja, se surgir qualquer discussão sobre um desses temas, as pessoas mais aptas a debaterem sobre esse assunto devem fazer parte da comissão sobre esse assunto. Daí, essa comissão é encarregada de escolher um deputado para defender a aprovação ou rejeição dessa lei, o chamado relator. Além disso, o papel da comissão é chamar especialistas da área, pode ser um professor, estudioso, alguém importante dessa área, por meio de audiências públicas, para darem suas visões e opiniões. Por fim, a comissão analisa todas essas informações que eles pesquisaram, faz uma votação a favor ou contra a opinião do relator. E esse processo se repete em várias comissões diferentes encarregadas da aprovação dessa lei. Depois, o projeto tem que ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a famosa CCJ, que basicamente vê se esse projeto de lei faz sentido com a Constituição. Então, a CCJ nunca iria aprovar uma lei contra os direitos humanos, por exemplo, mesmo que ele fosse aprovada por todos os deputados, porque isso seria inconstitucional, ou seja, não segue a nossa Constituição. Depois dessa lei passar por todas as comissões necessárias, ela pode ou não ser discutida no plenário. O plenário basicamente é outro nome para o local de atuação dos parlamentares, nesse caso, os deputados. Dependendo se tiver discordância de opiniões entre as comissões, se for urgente ou se for uma lei criada pelo Senado. Se precisar passar pelo plenário,
vai ter uma votação feita pelos deputados a favor ou contra o projeto de lei. E por fim, essa lei pode ser sancionada ou vetada, ou seja, aprovada ou negada, ou parte dela, pelo Senado. E depois pelo presidente. Se um deles não aprovar, essa lei não entra em vigor. Eu sei, é muita coisa mesmo. Vamos ver um exemplo. Vamos falar sobre a Lei Federal número 13.709 de 2018, a Lei de Proteção de Dados. Para quem não sabe, é a lei que proibiu que empresas vendessem suas informações online. Essa lei foi proposta pelo deputado Milton Motti, com o objetivo, abre aspas, garantir e proteger, no âmbito de tratamento de dados pessoais, a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa. Após feita essa proposta, a mesa diretora escolheu uma comissão para analisar o projeto, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, CCTCI. Essa comissão escolheu o primeiro relator, deputado Nelson Marchesan Jr., desculpa se eu falei os nomes errados. Porém, esse projeto foi arquivado e depois de desarquivar foi nomeado o relator deputado Sérgio, esse sobrenome que eu não vou ousar falar porque parece que eu vou errar. Em seguida, ele pediu uma audiência com pessoas da área de tecnologia e comunicação para darem suas visões e opiniões sobre o assunto. Mas depois mudou novamente o relator para o deputado Sócio Cavalcante, que aprovou a proposta de lei, porém com emendas. O que isso significa é que ele aprovou a lei, mas ele sugeriu algumas modificações, que seriam essas emendas. Esse processo, como vários outros, é bem longo, então eu vou dar uma resumida, mas quem quiser é só dar uma olhada nos links na descrição. Depois, essa lei foi analisada pela Comissão Especial de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais, que foi uma comissão criada para analisar essa lei. Foi um processo de 6 anos, então houveram várias audiências com especialistas, emendas, discussões, mudanças de relatores, mas no fim foi aprovado no plenário e passou para o Senado, que aprovou juntamente com o ex-presidente Michel Temer. Então, resumindo tudo, o processo foi a identificação de um problema, criação do projeto de lei, escolha das comissões para discutir sobre o tema, escolha de um relator, audiências públicas com especialistas da área, votação e aprovação no plenário, encaminhamento da lei para o Senado, aprovação pelo Senado e pelo presidente da República, e finalmente a criação da lei número 13.709 de 2018. Então, analisamos passo a passo de como tem a criação de uma lei, mas isso é só uma parte do trabalho dos deputados federais. Além disso, o trabalho deles é representação do povo de um estado, seus interesses e opiniões no poder legislativo federal. Ou seja, como o Brasil é um país muito grande, qualquer lei aprovada pode afetar muito, positivamente ou negativamente, uma parcela específica da população. Dessa forma, os deputados são os defensores dos interesses do povo, ao mesmo tempo que tentam trabalhar a favor da nação como um todo. Agora que entendemos os deputados federais, vamos falar sobre os senadores. Os senadores, assim como os deputados, também são um cargo do legislativo. Eles são encarregados das mesmas funções que os deputados. As maiores diferenças entre os senadores e os deputados federais é que o senador atua por 8 anos, ao invés de 4, ele representa o Estado e não o povo. Enquanto os deputados podem dar entrada no impeachment, é o Senado que julga o presidente. E também são eles que avaliam o sistema tributário nacional e aprovam empréstimos. Além disso, são os senadores que aprovam os ministros do STF, presidente do Banco Central, procurador-geral da República, comandantes do Exército, entre outros. Pessoas que daqui a pouco vão falar mais sobre, por meio da famosa sabatina. Para quem não sabe o que é e como funciona a sabatina, basicamente o presidente indica pessoas para esses cargos públicos que eu falei. Mas para evitar que o presidente coloque alguém no poder por qualquer motivo, além de executar bem o seu cargo, tipo por ser alguém da família, por ter os mesmos interesses que ele, por dinheiro, essa pessoa passa por uma entrevista, tipo uma provinha, que é a famosa sabatina, que funciona assim. Essa indicação do presidente é analisada pelas comissões do Senado, geralmente a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. Essa comissão é responsável por questionar sobre a experiência, conhecimento, visão, como forma de avaliar a competência e adequação dessa pessoa no cargo. A comissão dá sua opinião e passa para o plenário, que vota na entrada ou não dessa pessoa no cargo. Ou seja, se o presidente quiser indicar o seu Otávio do Mercadinho para ministro da Saúde, ele pode. Mas provavelmente, quando ele for para a sabatina, os parlamentares vão fazer perguntas e entender que ele não entende nada de saúde, e vão negar o seu Otávio. Cada estado pode eleger 3 senadores, atualmente ficando um total de 81 senadores no Senado.
Lembrando que o Senado é onde os senadores debatem e aprovam leis, da mesma forma que a Câmara dos Deputados. O seu salário atual é de R$ 44 mil, e para se tornar é necessário os mesmos critérios dos deputados, porém é preciso ter 35 anos. O processo de criação de lei do Senado segue quase o mesmo caminho que para a Câmara, então eu não vou explicar de novo, segue aí um resuminho. Eu não vou me prolongar mais sobre os senadores, porque eles são muito parecidos com os deputados, mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E finalmente chegamos nele, o que todos esperavam, o presidente da República. O que realmente é dever dele? O que realmente é culpa do presidente? Vamos analisar os seus poderes e deveres. O presidente é um cargo do executivo, ou seja, ele executa as leis criadas pelo Congresso Nacional. Seus deveres são muito similares aos do prefeito e do governador, mas como ele tem muito mais impacto, vamos ver cada um ponto a ponto. O seu primeiro dever é administrar o país. Mas o que isso significa na prática é que ele gerencia a situação econômica, fiscal, social do Brasil. Além disso, ele tem o dever de administrar a verba pública, ou seja, fazer orçamentos de como gastar o dinheiro do país, lembrando que esse orçamento tem que ser aprovado pelo Congresso, além de também estipular como será arrecadado esse dinheiro público, entre outros. Outra função do presidente é a proposição de projetos de lei, sanção, promulgação, publicação e o veto às leis, ou seja, propor, aprovar ou não as leis. Além disso, ele tem o dever de fazer políticas públicas, que são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelo governo a favor da população. O programa Minha Casa Minha Vida é um exemplo de uma política pública. Você já deve ter ouvido pessoas se referindo ao presidente como chefe do Estado e chefe do governo. O que isso significa é que chefe do Estado é o papel do presidente no exterior, como representante do nosso país para o mundo. Então, lá na ONU, ele é o chefe do Estado representando o Brasil para o restante do mundo. E já a chefe do governo é o seu papel dentro do país, com ações como lidar com a administração, políticas públicas e tudo que a gente falou anteriormente. Além disso, ele tem papel de defesa e segurança nacional. Isso significa que o presidente pode definir políticas de defesa. Além disso, ele é o chefe das Forças Armadas. Ele é o chefe do poder militar, civil e várias outras polícias, o que significa Forças Armadas no Brasil. E por fim, ele pode decretar estado de defesa, que significa suspender alguns direitos e garantias individuais em meio a situações de crise, ou também pode decretar estado de sítio, que significa, abre aspas, suspender as ações dos poderes legislativo e judiciário, a fim de dar mais agilidade às ações do governo em períodos de grande urgência. Fecha aspas. E é muito importante lembrar que é apenas com a aprovação do Congresso que ele pode fazer isso. Outra função do presidente são as medidas provisórias, que todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas o que significa medidas provisórias? É um instrumento que o presidente pode usar para tratar de assuntos urgentes e que tem força de lei. Então lembra que a gente falou lá atrás sobre todo o processo, passo a passo de como fazer uma lei? Então, é bem complexo e demora bastante. E para evitar toda essa demora, o presidente pode criar uma medida provisória para resolver assuntos urgentes. Ele passa a valer com poder de lei no momento que foi assinado, porém o Congresso tem 60 dias para validar essa medida. E não é qualquer coisa que pode virar medida provisória. Para evitar o abuso de poder do presidente, a Constituição explica quais ações não podem ser alteradas por MPs, como nacionalidade, cidadania, direitos públicos, direitos políticos, entre várias outras. E por fim, ele tem o papel de nomear cargos políticos, como ministro do Estado, comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica, indicar ministros do STF e tribunais superiores, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, entre outros. Mas tá, o que toda essa gente faz? Vamos começar pelos ministros do Estado. Você já deve ter ouvido falar sobre os ministérios. Eles são órgãos do governo que cuidam de áreas específicas da administração pública, como saúde, educação, economia, defesa e entre outros. O intuito é facilitar o trabalho do presidente, como se ele criasse secretarias para ajudar ele. Quem cria ou acaba com esses ministérios é o próprio presidente, por meio de projetos de leis ou MPs, que devem ser analisadas e aprovadas pelo Congresso. Também é o presidente que escolhe os ministros, ou seja, os chefes desses ministérios. Porém, é importante lembrar que esses devem passar pela sabatina, a aprovação do Senado que a gente falou ali atrás. O papel deles é propor leis e, no geral, trabalhar para melhorar a área que eles estão trabalhando no seu ministério. E é importante lembrar que eles podem ficar no poder até o presidente decidir mudá-los. Já os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica são um título bem explicativos. Então eu vou falar agora sobre o presidente e diretores do Banco Central. Só lembrando que os cargos do STF e tribunais superiores eu vou falar depois na parte do judiciário. O Banco Central tem o papel de regular e fiscalizar o sistema financeiro do país. Suas principais funções são controlar a inflação, administrar a moeda, supervisionar os bancos,
reservas internacionais, taxa de juros, estabilidade financeira, entre outros. E o presidente nada mais é do que o chefe do Banco Central, mas ele não faz isso sozinho, atualmente possui 8 diretores ao seu lado. E por fim, o Procurador-Geral da República, o PGR. Ele é o chefe do Ministério Público da União e Ministério Público Federal. Mas então por que ele não tá junto com a explicação dos ministros? Primeiro, vamos entender o que é o Ministério Público. O MP, outro nome para o Ministério Público, é um órgão independente, ou seja, não responde a nenhum dos 3 poderes. Isso porque seu papel é defender a democracia, a ordem jurídica e os direitos individuais e sociais, além de fiscalizar o poder público. Em outras palavras, ele tenta garantir o cumprimento das leis. Dessa forma, o ideal é se manter imparcial. Se você já assistiu Law & Order, outras séries de crime, ou até mesmo Fênix Veríssimo, deve lembrar dos promotores. Eles têm o papel de garantir que a lei esteja sendo cumprida. Geralmente as pessoas pensam nele como o inimigo do acusado, mas na verdade ele é apenas um aliado da lei. Comentei sobre ele porque o procurador atua no âmbito municipal e estadual, em primeira instância. Já o procurador trabalha no estadual e federal, em segunda instância. Depois vamos falar mais sobre essas instâncias na parte do judiciário. Com tudo isso dito, o trabalho do procurador é fiscalizar o poder público, ver se ele está cumprindo a lei e, para isso, ele pode abrir processos contra políticos, partidos, abrir investigações. Outra informação importante é que o presidente pode escolher livremente quem será o próximo PGR. Lembrando que é necessária a aprovação do Senado pela sabatina, mas geralmente ele segue a indicação da lista tríplice, uma lista de 3 nomes criada pela Associação dos Procuradores da República indicando os 3 melhores candidatos, segundo eles. Para acabar, as últimas informações importantes sobre o presidente são o seu salário, que atualmente é R$31 mil, e ele fica 4 anos no poder, podendo apenas se reeleger uma vez, e os critérios para a eleição são os mesmos que para o senador. E finalmente, falamos sobre o presidente. Mas você acha que o vídeo já acabou? Ainda não. Fica confortável no sofá, que ainda temos algumas coisinhas para falar. Mas antes disso, vamos ver um resuminho para fixar tudo que a gente já viu. Na sua tela agora tá aparecendo uma tabelinha com resumo, então pausa aí e dá uma olhadinha. Agora que vimos os principais cargos do Executivo e Legislativo, vamos ver como funciona o Judiciário. Talvez seja que as pessoas estejam menos familiarizadas, porque a gente não vota em nenhum cargo desse poder, pelo menos não diretamente. Mas ele é tão importante quanto os outros, e vamos ver agora o porquê. O dever do judiciário é interpretar as leis, julgar e dar uma sentença. Ou seja, analisando tudo o que a gente já viu até agora, o legislativo cria uma lei com a aprovação do executivo, e essa lei será utilizada pelo judiciário para sentenciar ou não alguém por um determinado crime. Diferente dos outros poderes, ele atua apenas no âmbito estadual e federal. Isso acontece com uma tentativa de garantir uniformidade na aplicação da lei e independência judicial. Ou seja, como são muitas cidades no Brasil, se cada uma delas tivesse um representante do judiciário, seria como uma brincadeira de telefone sem fio. Eventualmente, alguém iria interpretar errado alguma lei, prejudicando uma cidade inteira. Dentro do judiciário, nós temos a justiça comum e a justiça especializada. A justiça especializada lida com casos de justiça eleitoral, da justiça militar ou da justiça do trabalho. Vamos ver um exemplo de cada um. Segundo o STJ, o papel da justiça eleitoral é, abre aspas, organizar, fiscalizar e apurar as eleições que ocorrem no país, bem como diplomar os candidatos eleitos, fecha aspas. Então, seu papel é organizar as eleições, registro dos partidos e candidatos políticos, fiscalizar a propaganda eleitoral, ele que analisa e divulga os resultados das eleições, julga crimes eleitorais como compra de votos, abuso de poder econômico, é ele que faz a emissão do título de eleitor. Em outras palavras, tenta garantir que as eleições funcionem de forma justa e de acordo com a lei. Agora, a justiça militar tem o papel de, abre aspas, julgar os crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, ou por civis que atentem contra a administração militar federal, fecha aspas. Então, se, por exemplo, você tentar invadir uma base militar e for pego, será julgado pela justiça militar. Por fim, a Justiça do Trabalho cuida de conflitos trabalhistas, abre aspas, responsável por conciliar e julgar os conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, fecha aspas. Esse talvez seja o mais conhecido pela gente. Se a sua empresa, por exemplo, atrasar o seu salário ou não pagar algum benefício, quem lida com isso é a Justiça do Trabalho. E esses são os 3 casos de justiça especial. Já a justiça comum lida com todo o resto, o que não for desses 3 ramos. Então, por exemplo, o Tribunal de Pequenas Causas faz parte da justiça comum. Antes de falar sobre a justiça estadual, é importante a gente entender o que são as instâncias. De forma simples, é apenas uma hierarquia.
Então a primeira instância geralmente é onde os casos começam. É o primeiro passo, é o primeiro juiz que vai julgar o seu caso. Então na primeira instância funciona assim. O local de processo são chamados de varas, também conhecida como fóruns ou comarcas, que nada mais é do que tribunais especializados em alguma área. Então tem a vara criminal, vara civil, vara do trabalho, entre outros. Lá, um juiz julga o seu caso e te dá uma sentença. Caso você não concorde com essa sentença, pode entrar com um recurso e recorrer à decisão do juiz, ou seja, pedir mais uma avaliação sobre o seu caso. Então seu processo vai passar para a segunda instância, a segunda tentativa com o segundo juiz. Essa tentativa será analisada agora por 3 juízes que na segunda instância são chamados de desembargadores, mas fazem a mesma função que o juiz de primeira instância. E diferente do juiz de primeira instância, que atua nas varas, os desembargadores atuam nos tribunais de justiça, tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho. E eles, novamente, dão uma sentença, que na segunda instância se chama acórdão, que vem da palavra acordo. Mas se por algum motivo você também não gostou da decisão deles, então você pode pedir mais um recurso e entrar na terceira instância, onde seu caso será julgado por ministros nos tribunais superiores. E lá, eles te darão a sentença final, o acórdão. Mas é importante falar que essa terceira instância só existe para casos específicos que envolvam lei federal ou a Constituição. Muita coisa, eu sei. A gente não está acostumado a ouvir nada sobre o processo jurídico, então são muitas palavras estranhas mesmo. Então vamos ver de uma maneira mais simples. Vamos imaginar uma situação comum, que muitos de vocês infelizmente devem ter passado. Seu carro quebrou e você levou ele para a oficina. Mas lá eles te devolveram seu carro pior do que quando ele entrou. Assim, você pediu seu dinheiro de volta, mas a oficina não quis pagar. Sem outra alternativa, você leva seu caso para o Juizado Especial Cível. Pausa na historinha para explicar o que é isso. Assim como o Tribunal de Pequenas Causas, o Juizado Especial Cível é um órgão judicial que lida com casos pequenos. O seu objetivo é ser rápido, barato, muitas vezes sendo de graça, e eficiente. Agora, voltando para a historinha, você entra na justiça pedindo que a oficina te devolva o dinheiro e paguem pelo dano causado no carro. Esse caso será analisado por um juiz que te dará uma sentença. Vamos imaginar que ele decidiu que a oficina deveria devolver o seu dinheiro, mas não aceitou o pedido de indenização pelos danos. Insatisfeito, você recorre à decisão, indo assim para a segunda instância. Lá, no Tribunal de Justiça do Estado, 3 desembargadores irão revisar a decisão do primeiro juiz e eles, nesse exemplo, concordam com você, fazendo com que a oficina tenha que devolver o dinheiro e pagar pelos danos. Mas agora, quem não ficou feliz foi a oficina. Ele recorre a essa decisão, levando o caso para o Supremo Tribunal de Justiça, indo assim para a terceira instância. Ele diz que a decisão de segunda instância não seguiu corretamente a lei, ou seja, não seguiram a Constituição. Lá, os ministros revisam as decisões anteriores, se a lei foi aplicada corretamente, e decidem que a indenização era justa. Agora, parabéns, você conseguiu todo o seu dinheiro de volta. Só é importante lembrar que é só um exemplo. Agora que vimos a introdução, vamos analisar como funciona o poder judiciário. No Estado, nós temos as varas e os tribunais regionais de justiça, onde os casos de justiça comum são julgados por juízes estaduais e, se necessário, um júri, que basicamente são civis que analisam o caso. Então, se, por exemplo, você roubar uma galinha do seu vizinho, ele pode entrar com processo contra você no Tribunal de Pequenas Causas. E esse caso será julgado por um juiz que decidirá a sua sentença. Já o Poder Federal lida com todos os casos que envolvem as leis federais, a Constituição, além das justiças especializadas. Nele, nós temos os nomes mais famosos, como STF, STJ, TSE, mas vamos ver um por um. Na primeira instância federal, o primeiro juiz a analisar o seu caso, nós temos as seções judiciárias, também conhecidas como varas federais, que julgam crimes federais e funcionam da mesma forma que varas estaduais. Além disso, temos as auditorias militares, que julgam crimes militares, as varas do trabalho, que julgam crimes de trabalho, e os cartórios eleitorais, para crimes eleitorais. Todos funcionam da mesma forma, com o intuito de julgar um crime perante a lei que a rege. Já na segunda instância, nós temos o Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Eleitoral. Eles funcionam da mesma forma que a primeira instância, porém é a segunda opinião nesse caso. E por fim, na terceira instância, nós temos os tribunais superiores. Entre eles, temos o Tribunal Superior de Justiça, o STJ, que é o tribunal com maior poder da justiça comum, ou seja, o que não envolve a Constituição Federal e a Justiça Especial. Na Justiça Especial, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, TST, órgão máximo da Justiça de Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, maior poder da Justiça Eleitoral, e o Superior Tribunal Militar, STM, que é o órgão máximo da Justiça Militar.
Acima de todos eles, temos o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Conselho Nacional da Justiça, o CNJ. O STF é o órgão máximo do judiciário brasileiro, ou seja, depois de uma decisão tomada pelo STF, não tem mais como recorrer para outra instância. Sua função é de guardião da Constituição. Isso significa garantir que as leis e atos do governo estejam de acordo com a Constituição. Ou seja, ele julga casos que envolvem a interpretação da Constituição, resolve conflito entre poderes políticos, estados e municípios, e pode anular leis ou atos que considere inconstitucional. Ele julga casos de crimes contra a ordem constitucional e o funcionamento das instituições democráticas. Já o CNJ é responsável por, abre aspas, aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e transparência administrativa processual, fecha aspas. Ele é considerado um órgão disciplinar, funcional, financeiro, fiscalizador e administrativo. O que isso significa é que, ao invés dos outros órgãos do judiciário que interpretam e julgam com base na lei, o CNJ tem o dever de garantir que o judiciário funcione corretamente e segundo a lei. É mais como a área administrativa do judiciário. Então, entendido tudo isso, segue um resuminho pelo Conselho Nacional de Justiça que mostra a estrutura do poder judiciário brasileiro. Então, finalmente entendemos como que tudo isso funciona. Mas quem que tá no poder? Para entrar no judiciário, primeiro é necessário você se formar em Direito e passar na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é basicamente uma prova que mostra que você tem conhecimento bastante para ser um advogado. Feito isso, você pode se tornar um advogado, promotor, juiz de primeira instância, desembargador ou ministro. Existem mais cargos, mas vamos focar nesses agora. O advogado é o mais simples desses. Só é necessário passar na OAB e você já pode atuar como advogado. Já para ser promotor, juiz de primeira instância ou desembargador, é necessário 3 anos de experiência no judiciário e depois passar por um concurso público para o cargo. A única exceção desses 3 é que o desembargador pode atuar por meio de uma nomeação pelo governo e não apenas passando por um concurso. E para se tornar ministro, é necessário a indicação pelo presidente. E por fim, vamos falar sobre os partidos. A ponte entre os políticos e nós, civis. Atualmente, o Brasil possui 29 partidos registrados no TSE. Mas o que é um partido? No sentido da palavra, um partido é uma organização de pessoas que acreditam no mesmo ideal e tem como objetivo influenciar ou conquistar o poder político. Então, atualmente, nós temos partidos de esquerda, direita, centro, em prol de alguma causa, contra alguma causa, todos têm os seus princípios. Eu não vou me arriscar a explicar cada partido, porque se eu errar qualquer informação, pode gerar polêmica. Então quem quiser saber mais, só dá uma olhada nos links da descrição. Criar um partido não é tão simples quanto as pessoas imaginam. O primeiro passo é reunir 101 eleitores, ou seja, 101 pessoas que estão com o título de eleitor e deveres das eleições em dia. De preferência, reunir pessoas que acreditam no mesmo ideal do partido sendo formado, né? Dentro desses 101 eleitores, precisa ter pessoas de pelo menos 9 estados diferentes. Não pode ser tudo da sua cidade. Feito isso, o próximo passo é criar um estatuto e um programa para o seu partido. Isso seria as ideologias, as regrinhas de funcionamento do partido. Agora, só criar um CNPJ e avisar o Tribunal Superior Eleitoral da sua criação. Mas calma, ainda não acabou. Para você provar que o seu partido é um desejo e necessidade do povo, e não apenas uma ideia maluca de 101 pessoas, é necessário reunir assinaturas. E a quantidade necessária é equivalente a 0,5% dos votos válidos na última eleição, que geralmente gira em torno de umas 500 mil pessoas. E essas assinaturas têm que estar distribuídas em pelo menos 9 estados diferentes. Então não pode vir todas as assinaturas de um estado só. E por fim, depois de todas essas etapas, o TSE vai analisar o partido e aprovar ou não a criação dele. Então agora a gente tem um partido. Qual que é o próximo passo? 2 coisas são importantes quando falamos sobre partidos: o dinheiro envolvido e as pessoas. Vamos falar primeiro sobre as pessoas. Qualquer um pode entrar no partido? Quem que aprova? Como que funciona se afiliar a um partido? Vamos por partes. Se filiar a um partido não significa necessariamente se tornar político. Você, como civil, pode acreditar nos ideais desse partido e querer ajudar. Você basicamente faz parte do grupinho. Você pode ajudar nas campanhas eleitorais, participar de reuniões, entre várias outras funções. Lembra que a gente falou do estatuto e programa do partido? Então, lá diz como se filiar a um partido. Cada um tem as suas regrinhas. Eu peguei um partido que eu nunca ouvi falar e espero que não seja polêmico, para analisar esse processo de filiação. O Partido Rede, criado em 2015. Eu não vou falar sobre cada etapa porque é um arquivo de 2 páginas, mas para o Partido Rede, basicamente só é necessário ter 16 anos ou mais e preencher um formulário. Sendo que esse formulário será analisado pelo partido e feito a escolha de te aceitar ou não com base em consultas internas. E agora para se tornar político?
O primeiro passo é se filiar ao partido, do mesmo jeito que eu falei agora há pouco, como civil mesmo. Os partidos têm a chamada convenção partidária, que é uma reunião organizada pelo partido para decidir quem serão os candidatos que vão concorrer nas eleições. Cada partido escolhe como vai acontecer essa votação, mas usando outro partido que eu nunca ouvi falar e espero que não seja polêmico, o partido P de 2015, fala que para participar da votação só é necessário ter 3 meses de filiação e estar em dia com as contribuições financeiras. E para ser candidato é necessário 1 ano de filiação. A convenção partidária geralmente funciona assim. Os filiados se reúnem para discutir e escolher um candidato, depois votam para aprovar quem vai concorrer a cada cargo, como vereador ou prefeito, e por fim, o partido registra oficialmente essas pessoas na Justiça Eleitoral como um candidato. Feito isso, inicia o processo de divulgação. Mas é importante lembrar que eu peguei um exemplo de um partido relativamente pequeno. Quanto maior, mais complexo fica esse processo, envolvendo chapas, diretórios e várias outras coisas. Só para complementar um pouco, nesse período de eleição, eu estava andando até o mercado e um candidato a vereador me parou para me dar um panfleto. Eu aproveitei para tirar algumas dúvidas com ele. Ele disse que para se tornar candidato, ele teve que se filiar ao partido, depois passar por vários questionários para ver se a sua posição política se alinha ao partido, se ele pode representar o partido. E por fim, o diretório do partido escolheu quem eles iriam lançar a candidatura. Então, vimos sobre as pessoas que formam o partido. Então vamos falar agora sobre o dinheiro. Nos Estados Unidos, os partidos podem ser financiados por empresas privadas, mas no Brasil, como forma de tentar impedir a corrupção, isso é proibido. Dessa forma, cada partido recebe dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. O Fundo Especial de Assistência Financeira dos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário, funciona assim. O dinheiro é arrecadado uma parte por meio do orçamento federal, aquele que a gente conversou lá atrás no Legislativo e no Executivo, outra parte por multas eleitorais. Então, quando você não vota e precisa pagar uma multa, aquele seu dinheiro está indo para os partidos. E uma última parte vem por meio de doações privadas. Do orçamento federal, há uma distribuição para cada partido. 5% é dividido igualmente para todos os partidos. Já 95% é distribuído proporcional aos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. O que significa que o partido que teve mais votos para deputado federal é o partido que recebe mais dinheiro, e o que teve menos votos é o que recebe menos. O fundo eleitoral, também conhecido como Fundo Especial de Financiamento da Campanha, FEFC, é, como o próprio nome já diz, um dinheiro para financiar as campanhas. Ele é arrecadado pela Lei Orçamentária Anual, e ele é separado assim. 2% é dividido igualmente para todos os partidos. 35% é distribuído igualmente para todos os partidos que tenham um deputado federal eleito. 48% é distribuído proporcional com a representação do partido na Câmara dos Deputados e 15% proporcional à representação no Senado. E por fim, a diferença do fundo eleitoral e do fundo partidário é que o fundo eleitoral é usado para financiar a eleição, campanhas, panfletos, propagandas, tudo que envolva diretamente a eleição. Já o fundo partidário arca com os gastos do partido, como salários, advogados, reformas e tudo mais o que o partido precisa para funcionar. E é com isso que encerramos o vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O vídeo ficou muito longo mesmo. Meu objetivo era fazer um guia completo sobre tudo que um leigo precisa saber sobre o governo. Para fazer esse vídeo, eu vi muito vídeo chato e complexo sobre política, eu li artigo e li lei sobre coisas chatas, e o meu objetivo é que vocês não tenham que ver isso, ao menos que vocês queiram, né? Eu só fiz esse vídeo porque eu não sabia nada sobre política, e queria entender melhor como que isso funciona. Eu tentei ser o mais imparcial possível, teve várias coisas que eu aprendi e fiquei em choque, mas não cabe a mim influenciar ninguém. Só quero passar o conhecimento pra frente e, com sorte, ajudar alguém que também queria aprender sobre isso. Um último aviso importante é que mesmo esse vídeo sendo gigante, eu cortei muita coisa. Então, nem tudo que eu disse é uma verdade absoluta. Tem problemas que é preciso se aprofundar muito mais pra entender. Eu só tô dando o pontapé inicial. Então, eu agradeço demais pelo apoio, espero ter ajudado alguém. Se você gostou, deixa o seu like. Se gostou de mim, do meu conteúdo e quiser se inscrever, caramba, muito obrigada. Se eu falei alguma informação errada, vocês quiserem complementar algo, deixem aqui nos comentários. Já vou avisando que os próximos vídeos aqui no canal não vão ser sobre política, porque eu não gosto muito de política. Eu só queria aprender mais sobre isso e aproveitar para passar esse conhecimento pra frente. O canal provavelmente vai ser assim, um monte de coisas que eu tava curiosa pra aprender e compartilhar com vocês o que eu aprendi. Então, de novo, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Fiquem bem.